Esta leitura bíblica de hoje se encontra em Ezequiel, capítulo 43, versículo 10 a 11. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades, sirva-lhe ela de modelo. E, envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faz-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todas as suas formas, e todas as suas leis, e escreve isso aos seus olhos, para que guarde toda a sua forma e todos os seus estatutos e os cumpram. O título desta mensagem é a razão pela qual Deus disse a Ezequiel para escrever isto. Esta passagem diz para que se envergonhe de suas iniquidades. O principal é para que haja o arrependimento. É para que tenham a esperança no modelo, na sua estrutura e todas as medidas. Mas junto vai com todos os seus estatutos e leis. Assim Deus está nos falando que neste tempo de Ezequiel, neste registro de Ezequiel, é para que possamos encontrar os estatutos, em outras palavras, aquilo que Deus quer, que é a palavra de Deus, as ordenanças de Deus. E diz que escreve diante dos seus olhos para que possam observar e guardar estes estatutos e os fizerem. Enquanto estamos a estudar o livro de Ezequiel, para que não possamos considerar apenas como mais um estudo ou mais uma consideração de um livro da história da redenção, mas que possamos descobrir o que Deus quer, para que não apenas possamos encontrar, mas também que possamos fazer, para que recebamos as bênçãos de Jeová Shammah e todas as bênçãos prometidas neste templo, chamado o Templo de Ezequiel. Vamos considerar as estruturas e conteúdo. Algo que compartilhei ano passado e tenho certeza que vocês se lembram. Então, eu estou ensinando de um lado seguro. E se não quiserem que eu ensine hoje, podem me falar o que está aí na cor preta. Daí eu posso ir para casa. Quantos capítulos existem no livro de Ezequiel? Temos 48 capítulos. Como é que é a estrutura? A primeira parte é compreendida de Judá, onde é profetizada a queda de Judá. A segunda parte é compreendida de capítulo 25, fala de Deus as nações. Em hebraico, quando se diz nações, fala-se das nações gentílicas. O juízo de Deus sobre as nações gentias. Porque a terceira parte começa do capítulo 33 a capítulo 48, fala da restauração da glória e do novo templo. Fala-se da partida e a volta ou restauração da glória de Deus. Aqui foca-se na restauração ou a volta da glória de Deus. O resultado será o Espírito sendo doado de novo aos israelitas. Quando volta a glória, todas as partes das suas vidas são restauradas. E a promessa da sua restauração. De uma forma mais específica do conteúdo, o capítulo 1 a 3 fala do chamado de Ezequiel. O capítulo 24 fala acerca do pecado de Judá e do seu juízo. Isto dá razão por que é que Deus permite com que a nação seja conquistada, seja levado no cativeiro pelas nações.
e o porquê de permitir com que o templo seja destruído. E a segunda parte fala muito das nações, especialmente sobre Amon, Moabe, Seir, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Entre o 33 a capítulo 39, fala acerca de 5 restaurações de Judá. E do capítulo 40 a capítulo 41 fala de 2 restaurações e um novo templo. E por assim dizer, haverá 8 restaurações e um novo templo. Distintos. Você gostaria? É a primeira, a segunda ou a terceira parte? Para ser honesto, eu estou muito interessado em estudar a terceira parte. Fala acerca de restauração. A parte 1 é da escuridão, que aponta para os nossos pecados. E a segunda parte é acerca do juízo, a condenação mais temíveis. Vamos colocar a nossa esperança nas 8 restaurações e o novo templo. Especificamente, já estou a entrar dentro do conteúdo dessas partes. A primeira parte fala da queda e destruição de Judá, o que aconteceu no ano 597 a.C. Deus sabia que Judá seria destruído em 586 a.C. Por isso que Ezequiel se empenha em profetizar do capítulo 4 a capítulo 24 que Judá será certamente destruído e que o povo deveria se arrepender e voltar-se para Deus. Isso acontece antes da destruição. Deus está profetizando. Deus está dizendo que será destruído. Por isso, o que vocês precisam fazer para evitar isso é arrepender-se e voltar para Deus. Profetizando que esta nação nunca iria tombar. Diziam, esta é a nação de Deus. As pessoas prefeririam dar ouvido aos falsos profetas. Quem eram os grandes falsos profetas? O grande falso profeta está dentro de mim. Algo em mim que me puxa a ouvir o que eu quero ouvir. Deus ordena a Ezequiel para profetizar através de ações estranhas. Vemos em Ezequiel capítulo 4 a 5 e também Ezequiel 22, versículo 15. Esta passagem diz: espalhar-te-ei entre as nações, espalhar-te-ei pelas terras e porei termo à tua imundícia. No capítulo 22, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa fortaleza, o desejo dos vossos olhos, o regalo da vossa alma, e vossos filhos e vossas filhas que deixaste cairão a espada. Segundo as nações, a questão que se levanta aqui é por que julgar estas nações? Porque estas são nações gentias. A resposta, a linha A, é porque eles se regozijaram, alegraram-se com a destruição de Israel. Deus usou a Babilônia e outras nações para destruir e punir o seu povo. Mesmo assim, ele é tão amoroso. Este é um grande amor. Ele dizer porque ele está te castigando. Quando estiver a disciplinar os seus filhos, é muito importante que saibam por que estão a receber este castigo. Isto sim é um sinal de amor. E muitas das vezes, quando é punição, nunca entendemos que isso é por causa de amor. Sempre reclamamos e pensamos: se realmente me amasse, não poderia me punir desta maneira. Se realmente me amasse, seria simpático, sentiria a dor que estou sentindo enquanto está colocando a vara no meu corpo. Quando cresci e me tornei um pai, descobri que eu estou
a castigar, a punir os meus filhos, a disciplinar os meus filhos, porque me importo com eles, me importo com o futuro deles. Deus disciplina Israel por Israel, mas usa como a sua vara as nações gentias. Mas Deus não tem nenhum sentimento. Estas varas são varas que serão usadas e deitadas para fora. Em que lugar você gostaria de estar? Das pessoas que estão sendo punidas ou de ser a vara de punição que está sendo usada para punir os outros? É uma questão muito difícil de responder. Ninguém quer admitir que eu quero ser aquele que é punido, mas não podemos ter esse costume de sermos usados para punir o de Deus. Vamos nos tornar o povo de Deus. Vamos ser o povo de Deus que é tão prudente para que não seja punido. Sempre na família, quando há duas crianças ou mais, que recebe mais porrada do que o outro? Será que é o primeiro ou é o segundo? Escapar à punição. Muitas vezes é assim que acontece. A menos que o primeiro seja bom demais. Se o primeiro é bom demais e não é punido, o segundo ou a segunda não tem como escapar à punição, porque não sabe como evitar. Israel é o primeiro irmão, o irmão mais velho. Nós somos o irmão mais novo. Ele foi punido e nós devemos aprender das falhas deles para evitar esta punição. É por isso que estamos a estudar a Bíblia. Nós deveríamos aprender de suas falhas para não cometer as mesmas. Ezequiel capítulo 25, versículos 6 a 7. Porque assim diz o Senhor Jeová: visto como bateste com as mãos e pateaste com os pés e te alegraste de coração com toda a tua maldade contra a terra de Israel, eis que eu estenderei a mão contra ti e te darei por expulso às nações e te arrancarei dentre os povos e te destruirei dentre as terras e acabarei de tudo contigo e saberás que eu sou o Senhor. A segunda razão pela qual Deus está punindo estas nações gentias. Eles, em Ezequiel, representam outras figuras como o diabo, Satanás. Eles se vangloriaram por punir Israel. Ezequiel capítulo 28, versículo 2 diz: filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. O homem não Deus. E estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Viam-se vangloriado e se gloriando, assim como se ensoberbecer, se orgulharam, achando-se a si próprios como o próprio Deus. As razões que levou Satanás à queda, e foi a mesma razão que levou Adão e Eva à queda. Versículo 17 diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. No capítulo 29, versículo 3 diz: fala e diz, assim diz o Senhor Jeová, eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que posas no meio dos teus rios e que dizes, o meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Em Ezequiel 29, versículo 15 e 31, versículo 10. Vamos pensar na terceira parte, as 8 recuperações.
ou outras restaurações. Esta parte é compreendido dos capítulos 33 a 48, mas vamos ver primeiro capítulo 33 a 39. Em Ezequiel capítulo 34 vemos a restauração do pastor. Deus está profetizando acerca da restauração do pastor. No versículo 33, aliás, capítulo 34, versículo 23 diz: levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as há de apacentar, ele lhes servirá de pastor. Mas Davi escreveu um salmo acerca desta passagem, o Salmo capítulo 23. No sentido estreito, refere-se a Davi, mas o verdadeiro pastor que está vindo é Jesus Cristo. Para te dar algumas dicas, tenta ver o que é similar nessas coisas que são restauradas. Para te dar algumas ideias, estas são ideias predominantes de toda a Bíblia. As coisas que foram perdidas, queda da humanidade. Assim como a humanidade pega contra Deus, rejeita a palavra de Deus. Essas são coisas que perderam. Através da história da redenção, através da Bíblia, ele está falando acerca destes temas para falar acerca da redenção, da restauração. Fala acerca da restauração de Deus, o relacionamento de Deus com os homens. O tempo do pastor David, mas ultimamente profetizando acerca da vinda de Jesus. Aqui no 36, versículo 10, diz que darei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, sim, a toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Aqui trata-se da restauração da terra. É a parte compreendida de Ezequiel 35, versículo 1 até Ezequiel 36, versículo 15. Fala da restauração da terra, que vos multiplicarei e vos dar a casa de Israel. As cidades serão habitadas e todos os lugares devastados serão reedificados. Através do relato bíblico, Deus está prometendo restaurar a terra a Israel. Uma das grandes promessas que o Senhor deu a Abraão. Terceiro, fala-se da restauração do espírito. E guardei os meus juízos e os observei. Vê que há um relacionamento bem paralelo entre receber o Espírito de Deus e caminhar na sua palavra. Entender a palavra e viver de acordo com a palavra. Precisa receber este Espírito. Quarto, trata-se da restauração do povo. Se encontra no capítulo 37, versículo 1 a 14. Hei de ler apenas o versículo 2. O Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Fala acerca dos ossos secos que voltaram à vida, quando Deus restaurou o seu sobre eles. Também vemos a restauração da aliança. Ezequiel 37, versículo 15 até 28. E farei com eles e será um conserto perpétuo. E os estabelecerei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Esta aliança é chave para recebermos a salvação, a restauração e a redenção. Precisamos receber esta aliança. Porque, como sabes, logo que a humanidade caiu, em Gênesis 3, versículo 15, Deus deu a aliança, que foi a aliança acerca da semente da mulher. É a
aliança que aciona este todo o processo de redenção. A minha oração é que individualmente possamos receber a aliança. Como igreja, possamos receber a aliança. Nós já recebemos essa aliança eterna através de Jesus, através do seu sangue como cristãos. E esta aliança seja materializada em nós. Sexto, vemos em Ezequiel, capítulo 38 a 39. Aqui vemos a restauração da soberania. Ezequiel 38, versículo 23 diz: Assim eu me engrandecerei e me santificarei e me farei conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. No livro de Ezequiel, Deus diz: eu farei isto, eu farei isto, eu farei aquilo. Ainda que seja destruição, punição ou alguma coisa boa, como a restauração. No final, Deus diz: para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Que até as nações gentias saibam que Jeová é o Senhor. Deus está falando acerca de sua soberania. Soberania é uma das coisas mais importantes que Adão rejeitou. E como resultado, ele perdeu todo o resto. Porque soberania é reconhecer que Deus é meu Deus, Deus é meu Rei. Eu estou debaixo de sua soberania. Aceitar soberania significa dizer que eu te obedecerei, ó Deus. Eu seguir a sua palavra e viverei de acordo com suas orientações. Isto tem a ver com a obediência. Adão deixou de lado, ignorou, rejeitou a soberania de Deus. Ele não era mais o homem de Deus. Adão perdeu a posição de filho. Desprezou a soberania, foi expulso do jardim do Éden. Cidade, que era a presença de Deus, o templo de Deus, fora perdido. A primeira coisa que precisamos restaurar é a soberania de Deus na minha vida. É o teu sua vida. A quem você deve toda a obediência. Precisamos ter este poder supremo, soberania sobre as nossas vidas. Que as nossas vidas tenham ordem e tenhamos algo definitivo, um propósito de guia para a nossa vida. Que Deus possa entrar e colocar em ordem tudo nas nossas vidas. Sétimo, compreende do capítulo 40 a capítulo 46 e fala de restauração do templo. A restauração do templo é como a restauração do jardim Éden, onde possamos nos relacionar com Deus, andar com Deus e comungar com Deus. Vamos ler o capítulo 43, versículo 5. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Este templo que Deus está mostrando, a casa de Deus, a restauração do templo. Vemos 47 a 48, a restauração da presença de Deus. Veja que Deus restaura tudo. Basicamente, Deus está criando uma atmosfera onde Ele possa habitar conosco. Eu posso reconhecer que o livro de Ezequiel é um livro muito difícil de entender. Através dos esforços do nosso pastor sênior, agora que temos o livro, estou a ter mais oportunidades de ler, ainda que este era uma parede muito grande para mim, no estudo de teologia ou o cristianismo. Assim que continuo ouvindo este estudo e já consigo mastigar estas verdades. Agora já tenho pouca ideia
e daquilo que é o tema ou propósito do livro de Ezequiel. Ou para que mesmo que haja repetições destes estudos, continue escutando, Deus vai te abençoar com seu espírito, do entendimento, para que possa encontrar algo maravilhoso, para que Deus possa te dar a habilidade de ver a visão da mesma forma que Ezequiel viu. Se podemos ver como Ezequiel viu, e eu também estou a tentar ver da mesma forma. Porque se não vermos como ela é, as nossas mãos e pés não se moverão para obedecer. Nossas vidas não se ajustarão para viver de acordo com a recomendação, a menos que possamos ver e entender. Deus possa nos dar a habilidade de ver o mistério neste livro. Eu estou a tentar. Se encontra o livro de Ezequiel, é como se fosse o resumo de toda a Bíblia, toda a história da redenção. É acerca de Deus, Alfa e Ômega, o início e o fim da história da redenção. Este livro, o profeta Ezequiel prefigura Jesus, o templo prefigura Jesus, a água que flui é tipo de Jesus. Este livro acerca de Jesus, a razão pela qual Jesus veio a este mundo. Esse templo celestial é mostrado a Ezequiel por alguma razão. Uma razão pela qual Deus desceu para que possamos ver, para que possamos seguir, para que Ele torne-se o modelo para o qual nós possamos fazer de tudo para ser como Ele. Acerca de Jesus. Mas, além disso, está nos falando aquilo que precisamos nos tornar para que possamos entrar no céu, para que possamos entrar na Nova Jerusalém, que possamos nos tornar a Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém é a noiva adornada, o seu marido. Isto refere-se a nós, a igreja. Daquilo que será a Nova Jerusalém. Cada medida, cada imagem, alguma coisa que nós precisamos ser diferentes aspectos da nossa vida. Pela fé. Explicada de uma forma especial no livro de Ezequiel. Algo tão simples assim e me levou muito tempo para poder compreender. São os três propósitos principais para o registro de Ezequiel. Primeiro, para profetizar a destruição de Israel. Chamado muito daquilo que é o conteúdo de Ezequiel, capítulo 1 a 31, são revelações recebidas antes da destruição de Jerusalém. De Jerusalém aconteceu durante a terceira deportação em 586 a.C. Daí o profeta Ezequiel clamou pelo arrependimento durante 12 anos. A exceção disto é Ezequiel capítulo 29, versículo 17 a 21, que aconteceu no ano 571 a.C., no sétimo ano do exílio. Essas são os remanescentes do livro, são um aviso acerca da destruição iminente de Jerusalém. Uma destruição sem precedentes. Segundo, mostra que Judá será pagado. Segunda de Reis, capítulo 25, versículo 7. Ezequiel 12, versículo 13. 3 anos antes do evento.
Ezequiel capítulo 12, versículo 13 diz: Também estenderei a minha rede sobre ele, será apanhado no meu laço e o levarei a Babilônia, terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que ali morará. Capítulo 22, versículo 15, diz que espalhar-te-ei entre as nações e espalhar-te-ei pelas terras e porei termo à tua inimícia. E tu serás profanada em ti mesma aos olhos das nações e saberás que eu sou o Senhor. Fala da destruição trágica. Os olhos do rei Zedequias foram tiradas. Lembra que lemos que ele seria levado para Babilônia, mas não haveria, que os olhos deles teriam sido removidos. De acordo com Ezequiel capítulo 8, versículo 1, esta mensagem veio em 592 a.C. E arrancou os olhos a Zedequias e o atou com duas cadeias de bronze, e o rei da Babilônia o levou para a Babilônia e o conservou na prisão até o dia da sua morte. A causa da destruição. Por que Judá foi destruído? Nessas coisas, vamos evitar colocar a terceira pessoa ou pensar nisto no passado. Vamos evitar pensar, aqueles israelitas eram pecadores malignos, mereceram aquilo. Vamos pensar na possibilidade dessas abominações e pecados que talvez estejam escondidos nos nossos corações. Será que preciso dizer na sua vida? Porque quando dizemos nas nossas vidas, temos a tendência de dizer, talvez por causa de tal fulano, eu sou melhor, pelo menos. Levar a meditação das Escrituras para o lado pessoal. Ezequiel capítulo 8, versículo 6. Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. A primeira grande razão da destruição é a idolatria. Foi a idolatria. Em Ezequiel capítulo 6, versículo 9 diz: Então se lembrarão de mim os que de vós escapar entre as nações, para onde foram levados em cativeiro, porquanto me quebrantei por causa do seu coração corrompido de mim, e por causa dos seus olhos que se andaram corrompendo após os seus ídolos, e terão nojo de si mesmos por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. Capítulo 7, versículo 20. E a glória do seu ornamento ele a pôs em magnificência, mas fizeram nela imagem das suas abominações e coisas detestáveis. Por isso, eu a tornei para eles como uma coisa tremenda. A segunda razão foi a imoralidade. Versículo 35. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te esqueceste de mim e me lançaste para trás das tuas costas, também carregarás com a tua malignidade e as tuas devassidões. Tornou-se assunto do coração, enquanto que, para que fosse condenado no Antigo Testamento, tinha que participar fisicamente. Agora, você diz que gosta do Antigo Testamento, seja, gosta do Novo Testamento porque Jesus falou coisas boas e coisas leves. Jesus fez com que a lei tornasse a dizer que você cometeu pecado assinado apenas odiar o teu irmão. Vamos ver que há não sabemos que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto,
Qualquer que quiser ser amigo do mundo constitua-se inimigo de Deus. Veja a idolatria e a prostituição. Vamos no livro número 7, os 10 mandamentos. Os primeiros 3 mandamentos falam disto. Afinal de contas, a prostituição em que lei se aplica os 10 mandamentos. Se encontra no adultério. 5 é acerca de honrar os seus pais. 6 é acerca de assassinato. 7 é acerca de adultério. Mas os primeiros 2 mandamentos não adorará aos outros deuses. Isto fala do adultério ou prostituição espiritual. Ele não está reclamando apenas do adultério físico ou da prostituição física, mas também da prostituição espiritual. Aqui é o Ezequiel, capítulo 16, versículo 15, diz: mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama e prostituíste-te a tudo o que passava para ser tua. Então, aqui mostra que o adultério, ou seja, a idolatria e a prostituição andam de mãos dadas, andam lado a lado. Quer dizer, pode ser considerado a mesma coisa. E nas planícies de Moabe, a mesma coisa aconteceu. Nós nos colocamos acima de Deus pela importância. Penso que estamos em perigo de estar a cometer os mesmos tipos de pecados, que é prostituição espiritual. Terceiro é orgulho. Diz que vamos em Ezequiel 7, versículo 10, Ezequiel 7, versículo 24. Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. No versículo 24 diz: e farei vir os piores dentre as nações, e possuirão as suas casas, e farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Deus se agrada com o arrependimento. No capítulo 18, versículo 30 diz: convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Já no capítulo 33, versículo 11, diz: diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Profetizar acerca da restauração de Israel no futuro e trazer a mensagem da esperança. A primeira razão do livro de Ezequiel é que as pessoas se arrependem. E aqueles que se arrependem terão a esperança. Vamos nos lembrar dessa frase. Aqueles que se arrepender terão a esperança. A sua vida parece não ter nenhuma esperança, tente se arrepender. Creio que Deus vai abrir os nossos olhos para ver a grande esperança que nos preparou. Até aqui Deus parece não ter nenhuma misericórdia. Mas todo o livro de Ezequiel é o livro de amor de Deus. Deus quer dar esperança a este templo maravilhoso ao povo. Por que Deus mostraria este templo maravilhoso para o seu povo? Se o noivo falasse à noiva que esta é a casa em que iremos viver, ele ainda ama tanto ao seu povo, ainda que eles estão sujos e marcados com todo tipo de pecado. Você
se arrepender. Tenho esta casa maravilhosa para estar junto contigo. Onde tu e eu podemos viver juntos. Não importa que tipo de pecados teremos cometidos. Vamos encontrar a esperança de que Deus ainda nos ama. Ainda que custa tanto ser honesto. Deus te ama tanto. Deus nos ama tanto. Então, o capítulo 32, capítulo 48 é a revelação recebida depois da destruição em 586 antes de Cristo. Essa mensagem é de que Deus não abandonará o seu povo para sempre, mas irá restaurá-lo. Deixa-me perguntar, a sua vida está antes do capítulo 32 ou depois do capítulo 32? Será que você se encontra antes do caminho chegar ou depois da condição? Se estiver antes do capítulo 32, arrependa-se, arrependa-se, e você será capaz de evitar a destruição. Se você estiver depois do acontecimento da destruição, ainda pode se arrepender. E lembre-se de ter a esperança. A mensagem é de que Deus não te abandonará para sempre, mas irá restaurar. Veio a mim a palavra do Senhor, disse. Quando ele foi levado cativo em 597 a.C., deveria ser 585 a.C. De acordo com o calendário Tish, este deveria já ser o primeiro ano depois da destruição. Deus é capaz de nos restaurar, ainda que possamos sentir que já não há nem de voltar, não há nenhuma possibilidade de restauração. Ele mostrou a revelação secos em Ezequiel 37. Em Ezequiel capítulo 37, versículo 11 a 14 diz: Então me disse, filho do homem, estes são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza, diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. 37, versículo 21 diz: Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram, os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Fazer saber que existe um novo templo da eternidade. Esta é a terceira razão porque Deus disse a Ezequiel para escrever. Deus fala a ele acerca de receber a esperança e vida e voltar à sua terra. O reino de Deus, quando eles receberem o Espírito Pai. A esperança de entrar no templo da eternidade, esta também é a conclusão de toda a Bíblia. Por isso que o livro de Ezequiel é um sumário, um resumo, uma representação de toda a Bíblia. O lugar de Jeová Shammah. Ezequiel 48, versículo 35 diz: 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será o Senhor da ali. Há 3 portas em
cada quatro lados e os nomes das 12 tribos sobre elas. Assim como os 12 portões da Nova Jerusalém. Segundo, a aliança da será cumprida ou consumada neste templo. Ezequiel 37, versículo 26 a 28. Ezequiel 37, versículo 26 a 28 diz: E farei com eles um concerto de paz, será um concerto perpétuo, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Depois de todo o castigo e todo o sofrimento, já temos a restauração. Neste santuário eterno haverá a sua vida e a sua casa, será a sua eterna habitação. Será o lugar dos santos. Lede em Ezequiel 43, versículo 20, distingue o santo e o profano, ou seja, o puro e o impuro. Vemos isso em Ezequiel 43, versículo 20, Ezequiel 44, versículo 23. As coisas que estão de fora do templo são coisas comuns, não necessariamente os pecados comuns. Ezequiel 43, versículo 10 a 11. Os argumentos hoje em dia é de que eu não preciso ser santo, aquele santo de santo. Eu preciso ser mediano. As pessoas comuns ou medianas, o lugar deles é fora do templo. Ao andar de templo, a coisa comum será impuro ou contaminado. Não existe um lugar neutro. Ou você está dentro ou você está fora. Apenas os santos pertencem ao lugar de dentro do templo. Pode ser considerado comum ou ordinário. Mas ao andar de templo serão contaminados, profanos. Será que as coisas comuns ou atividades tornam-se santos ou impuros através da nossa forma de viver? Talvez agora nos achamos que estamos no meio, mas a questão é, estamos para entrar dentro ou estamos para ficar fora? Estaremos no interior das paredes ou no exterior das paredes? Levíticos capítulo 11, versículo 45. Porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Quando recebermos a bênção de Jeová Shammah, até as nossas coisas comuns serão abençoadas para serem santificados. Para que possamos receber esta bênção de Jeová Shammah, para que possamos sair de pessoas comuns para pessoas santas, para que não saímos de comum, saiamos do impuro ou profano. Esta é a vida do cristianismo e a igreja. Cada vez que estamos andando com Deus, estamos dando passos cada vez mais para a santidade. E daí somos santificados. A igreja para que seja cada vez mais santo. Salmos 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Versículo 9. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. O que deve ser sabido é que através do templo de Ezequiel, creio que esta é boa nova depois de ter percorrido todo o livro de Ezequiel.
Creio que Deus quer abrir os céus e nos mostrar o que está lá no céu. Pois foi isto que ele fez para Ezequiel. Enquanto percorremos estes estudos, ora no teu coração, Senhor, abra os céus para mim. Eu quero ser capaz de ver. Para que eu possa ver o que está ali, estar conectado com essa coisa. Para que não possa desta terra, mas algo que está conectado com os céus. Quero conduzir uma vida celestial. Um tesouro celestial de Deus de cada um de nós. Deus conosco e fala com cada um de vocês individualmente para que sejamos capazes de ver esse tesouro. Amém. Vamos orar. Amado Papai, te agradecemos por abrir os céus para nos mostrar a sua grandeza e permitir com que possamos entender o que quer que seja feito no resto da nossa vida, na terra em que vivemos. Pai, oramos que possa nos dar o espírito de entendimento, para nos a ver como Ezequiel viu as visões. Ajuda-nos a ver através da Bíblia, através do livro de Ezequiel, as visões maravilhosas que o Senhor mostrou para o Ezequiel. Nossos corações, abra-nos as janelas dos céus, para que possamos realmente entender o que está tentando nos falar. Que nós sejamos limitados por este mundo, por aquilo que vemos fisicamente, aquilo que podemos tocar, aquilo que podemos experimentar, para que espiritualmente possamos entrar em coisas celestiais. Não tenhamos medo das batalhas que estão por lá. Para que os nossos corações não sejam limitados pelos poucos anos que nos restam de vida nesta terra, mas que tenhamos grande esperança do tempo da eternidade. Pai, que dará essa eternidade a cada um de nós, sua graça, e oramos todas essas coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.